Aproveitar que os irmãos estão em pés, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 10 e o versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo número 10 e o versículo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura mais extensiva um pouco, para nós economizarmos tempo, né? E os irmãos conseguirão entender melhor aquilo que vamos transmitir da parte de Deus para as nossas vidas nesta noite. Todos os irmãos acharam? Amém? Diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurão da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente de uma visão um anjo de Deus que se dirigia para ele, dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando o seu anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quádrupes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dita uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, quero deixar uma palavra aqui nesta noite, que Deus colocou no nosso coração. Creio que você já ouviu alguma mensagem ou já leu esse texto que fala sobre este homem, que ele era crente sem se ter ainda se convertido. Ele se tornou um crente sem ouvir falar do Evangelho. A situação em que Atos vive, a igreja, ela está debaixo de uma promessa. Se você olhar Atos capítulo número 2, você vai ver a descida do Espírito Santo. Já na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. E a igreja está crescendo muito, a igreja está passando por um grande avivamento. A igreja está usufruindo de uma grande promessa de Deus, que Deus vai fazer lá no livro de Joel, no capítulo 2. Mas o interessante é que aqui a igreja, ela vive a promessa, ela está debaixo de um movimento da parte de Deus, mas a igreja está em si fechada. A promessa foi feita, a promessa se cumpriu, o Espírito Santo foi derramado,
mas a igreja não abriu o leque, a igreja não saiu para pregar, a igreja se fechou. E o seu principal líder, Pedro, da mesma forma ele se fecha também, porque eles acreditavam que o Espírito Santo era só para os judeus. A partir do capítulo 10 de Atos, que nós vamos entender que a primeira família gentílica a se converter ao cristianismo e também receber o Espírito Santo foi Cornélio e a sua família. O fato é, irmãos, que a igreja se fechou. O pastor Pedro também se fechou. Porque a igreja, ela tinha preconceitos. A igreja de Atos 2 achava que o Espírito Santo, que as maravilhas de Deus seriam só para eles, só para o seu povo. Então, Deus resolve agir. E Deus então prepara para que Pedro vá a Jope. Jope era uma cidade portuária. Junto a esta cidade, junto ao mar, tinha uma casa de um homem chamado Simão. Isso que é muito interessante, porque Pedro vai se hospedar na casa desse Simão. Mas olha que interessante isso, que Simão, ele tinha uma profissão que Pedro repudiava, que todos os judeus repudiavam. Qual era a profissão de Simão? Ele era curtidor de couro. Por quê, irmãos? Porque a profissão na época de curtir couro era uma profissão que era considerada perante os judeus, religiosos, ortodoxos, uma profissão que era impura. Por quê? Porque se mexia com couro de animais mortos, com cadáveres. Todo esse couro tinha um processo. Então quem trabalhava em curtir couro, ele tinha que habitualmente estar em um processo de purificação. Então, para os irmãos entenderem, um judeu nem passava perto da casa de alguém que tinha essa profissão. Então, para Pedro, se hospedar na casa de um curtidor de couro já era uma abominação, já era uma impureza, o qual mais ainda para Pedro era desprezível um gentil fazer parte do evangelho, herdar também a promessa do Espírito Santo. Então observe os irmãos que quando Pedro foi direcionado por Deus para ficar na casa de Simão, Pedro, ele está passando por um processo. Pedro vai começar a passar por um tratamento de Deus. Por quê? Porque o que Deus tinha para Pedro e para a igreja era algo muito maior que eles imaginavam. Para Pedro e para a igreja primitiva, o Espírito Santo, as ações eram só para eles. Mas o projeto missionário que Deus tinha, o projeto de salvação, não era em Jerusalém apenas, não era nas cidades circunvizinhas. O projeto de Deus era mundial. Porque quando Deus faz a promessa de salvação, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, sabe em quem ele pensou naquele dia? Pensou na minha vida e na tua vida. E é por isso que nós estamos aqui. Porque se dependesse do pastor Pedro, se dependesse da igreja primitiva, só eles herdariam a promessa. Mas Deus nos achou
2000 anos depois, e disse: vai ter uma igreja no Mato Branco, no dia 19 de julho de 2020, que vai estar me servindo, e eu vou globalizar esta promessa também para o mundo inteiro. Mas é aqui que eu quero falar com os irmãos nesta noite, que o que Deus tem para nós, irmãos, é muito maior que nós imaginamos. Sabia disso? O que Deus tem preparado para você, o projeto de Deus na tua vida é muito maior que você imagina. Ele é muito mais grande do que você sonha. Só que quando Deus vai realizar um projeto como na vida de Pedro, porque Pedro estava debaixo de uma promessa, ele olha um projeto tão grande, um projeto mundial, mas quando olha para a igreja e olha para Pedro, a mente estava fechada. Então, quem sabe, se fosse ação humana, Deus diminuiria o tamanho do projeto para caber em Pedro. Mas Deus não faz isso. Deus continua com o projeto do mesmo tamanho e vai expandir o coração e a mente de Pedro, para que o projeto de Deus se instale dentro dele. Deus não diminui projeto por causa de nossas limitações. Deus não vai diminuir o projeto por causa que a nossa mente ainda está travada, por causa que a nossa mente está fechada. Deus prefere trabalhar em nossa vida. Deus prefere trabalhar na tua vida. Por isso que muitas coisas que acontecem na tua vida, você não entende, porque Deus te manda na casa do curtidor de couro, para você passar por um tratamento de Deus. E quem sabe hoje você chegou aqui, e você diz: pastor, eu não entendo a minha luta, eu não entendo por que eu sofro tanto. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus é maior que você pensa, e Deus está trabalhando, está ajustando, está expandindo, para que você entenda que é grande o que Deus vai colocar na sua vida, que é grande o que Deus vai colocar no seu coração. Só quem acredita, levanta a sua mão para cima e dá glória. E a casa do Simão, o curtidor, vai nos ensinar algumas lições. Vou falar 3 lições rapidinho. A primeira lição, que quando Pedro vai descer e se hospedar na casa de Simão, o curtidor, sabe qual é a primeira lição que nós precisamos aprender como igreja do século 21? Deus não se impressiona com performance, mas Deus está procurando pessoas com disposição para serem tratadas. Eu vou repetir mais uma vez para você guardar aí. Deus não se impressiona com performance. Deus está procurando pessoas que estejam disponíveis a ser tratadas. Se você olhar o momento que Deus direciona Pedro a descer à casa de Simão, é o melhor momento do ministério de Pedro. Pedro está no auge, sabe por quê, irmãos? Porque Pedro chega na casa dos irmãos, como chegou na casa do irmão Enéas, e Enéas estava doente, paralítico. Ele chegou para Enéas e diz assim: Jesus Cristo te dá saúde, Enéas, levanta-te. E na mesma hora o homem levantou. Uma irmã chamada Dorcas morreu, colocaram a irmã no quarto alto, porque os irmãos da igreja sabiam que Pedro era tão usado por Deus, que não enterraram a irmã. Quando a irmã morreu, colocaram num quarto alto e mandaram chamar Pedro. Quando Pedro chegou, Pedro mandou todos descer, dobrou o seu joelho no lado da cama da irmã Dorcas e disse: Senhor, e orou e disse: Senhor, dá vida para ela novamente. Na mesma hora ele pegou pela mão e a irmã saiu andando, irmãos.
era o melhor momento na vida de Pedro. Mas eu quero dizer para os irmãos, que Deus não se impressiona com performances da igreja. Deus não se impressiona com a quantia que você prega bem. Deus não impressiona a quantia que Deus me usa ou te usa. Deus não se impressiona com tua voz, com a qualidade, com a unção que você tem. O que Deus quer saber da sua vida é se você quer ser tratado. E Deus te convida nesta noite: desça a casa de Simão, cortinão de couro, porque lá Deus vai abrir a tua visão. Lá você vai ter visão celestial. Lá os céus vão se abrir sobre a sua vida. Alabaixo deremene canto e manai. Aleluia. O que é curtir, irmãos? Sabe o que é curtir? Quem trabalhou com couro sabe do que eu estou falando. Curtir é um tratamento que você dá para o couro do animal, e ele vai ficar mais maleável. O couro ele vai se tornar mais flexível. Nesse processo o couro vai quebrar sua rigidez. E muitas vezes precisamos ser tratados por Deus, irmãos, porque às vezes somos duros de coração. Mas na casa do curtidor, irmãos, não é nós que damos ordem. Na casa do curtidor nós estamos numa completa dependência de Deus. Aleluia. Deus não está impressionado com nada que nós fazemos. A única coisa que Deus está pedindo é que nós sejamos tratáveis, porque Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer nos levar a uma visão tão alta que ainda não estamos vendo, que ainda não estamos enxergando. Sabe qual a segunda lição que eu aprendo com esse texto? O ambiente do tratamento de Deus nos tira de nossos próprios desejos e nos coloca dentro do propósito de Deus. Olha bem o que diz o texto, irmãos. A Bíblia diz que sendo quase meio-dia, sendo quase a hora sexta, Pedro teve um desejo dentro da casa do curtidor. Qual foi o desejo de Pedro? Ele teve fome. Só que quando ele foi almoçar, alguém disse para ele: o almoço não está pronto, espere mais um pouquinho. E eu estava pensando esta tarde, lendo esse texto, irmãos, não sei se os irmãos são assim, mas eu sou assim. Quando vai passando das 11, irmãos, e vai se aparentando com o meio-dia, começa a me dar fome. E a fome me deixa numa sensibilidade nervosa. Eu fico muito nervoso quando estou com fome. Eu perco a paciência fácil quando eu estou com fome. Agora Pedro está nesse processo. Por quê? Porque agora ele é completamente dependente, não é casa dele. Ele não se manda. E na hora do almoço, quase ao meio-dia, ele vai procurar alimento, porque ele está com fome. Mas alguém diz para ele: ainda não está pronto. Aí ele diz assim: então enquanto se preparam, eu vou subir ao quarto para buscar a Deus em oração. Por isso, irmãos, que tem coisas que nós queremos e Deus não nos dá na hora que nós queremos. Sabe quem abaixou o fogo da panela lá na casa do Simão? Foi Deus, para que naquela hora Pedro não almoçasse, Pedro não comesse, porque quem estava esperando ele no quarto alto era Deus. E quando Pedro chega lá, os céus vão se abrir. Então entenda uma coisa: tem coisas que nós queremos para hoje, irmãos. Tem coisas que nós queremos momentâneas, mas não é da vontade de Deus. Tem coisas nas nossas vidas que vão atrasar um pouco, mas está tudo no controle de Deus. Que quando atrasa os nossos próprios desejos, nós entramos nos propósitos de Deus, porque Deus tem algo muito maior para nossas vidas.
Labaço, menecanto e brefaço, manai. Eu sinto uma unção poderosa de Deus aqui nesta noite para falar para alguém. Não esquente a cabeça, porque está atrasando algumas coisas na sua vida. Deus é o Deus da hora certa. Se está atrasando, é porque Deus vai te levar para um lugar mais alto, é porque vai ter céus abrindo para você. Porque o projeto é maior, porque não deu certo as coisas aqui desta terra, é porque Deus já reservou outro caminho para você. Receba em nome de Jesus. Os céus vão se abrir quando você entrar dentro do propósito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Para aquele que tem projeto de Deus, irmãos, para aquele que tem promessa, sempre as coisas são mais difíceis, sabia disso? Sempre. Eu muitas vezes me perguntei: Senhor, por que para mim tudo é mais difícil? Parece que para os outros tudo dá certo. É só para mim que o almoço atrasa? Para os outros 11 horas está pronto? Mas nós não entendemos os mistérios e os segredos de Deus, irmãos. Porque se Deus não nos dá na hora que queremos alguma coisa, é porque nós temos grandes projetos de Deus, que nós temos que subir a um nível mais alto. Alaço, menecanto e brefai. Pastor, mas por fulano de tal, por irmão tal, as coisas dão certo. Deus não tem promessa na vida dele. Deus não prometeu nada para ele. Quando Esaú chegou com fome na casa e não conseguiu naquele dia caçar, Jacó já estava pronto com uma sopa de lentilha o esperando, porque Deus não tinha compromisso com Esaú. Por isso que as coisas atrasam na sua vida, porque Deus tem compromisso contigo. Então entenda o mistério de Deus. Se não aconteceu, Deus está dizendo: é hora de você subir a um nível mais alto de oração, de me buscar, porque eu vou abrir os céus e vou mostrar para você que o que eu tenho para você é muito maior. Terceira lição: por que é necessário nós passarmos por esse tempo de tratamento, estarmos na casa do curtidor? Porque esse tempo de tratamento, a casa de Simão, nos liberta. Olha que interessante isso. Nos liberta da escravidão do preconceito. Vou falar mais uma vez. A casa de Simão, a casa de curtição, nos liberta da escravidão do preconceito. Observe uma coisa comigo. Quando Pedro sobe ao quarto alto e começa a orar, a Bíblia diz que se abriu os céus e ele viu um lençol descendo do céu, e esse lençol, ele estava em formato de um vaso, e esse lençol, ele era amarrado sobre 4 pontas. Olha que profundo isso, irmãos. Você já vai entender. Em cima desse lençol de 4 pontas, tem toda espécie de animais quadrúpedes, ou seja, animais impuros, e aves e répteis impuros. E quando Pedro está orando, ele está o quê? Com fome. Já passou no meio-dia, mas o almoço não saiu. E desce aquele lençol amarrado sobre 4 pontas, com animais impuros. E quando Pedro vai ter essa visão, ele diz, Deus fala para ele: mata e come. Mas Pedro diz assim: não, Senhor, porque eu não como coisas impuras. E Deus fala para ele: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Glória. Deixa eu interpretar para você. Sabe quais são as 4 pontas do lençol? Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o lençol
Vamos então voltar um pouquinho da Bíblia para entender o que é o lençol. O lençol, quando Jesus ressuscitou, e Pedro e João chegaram correndo do sepulcro, e João entrou primeiro, logo após chegou Pedro. A Bíblia diz que o que eles encontraram dentro do sepulcro, porque o sepulcro estava aberto, a pedra foi tirada, o que eles encontraram lá dentro, irmãos? Lençóis. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque o projeto de salvação, ele é sustentado pelos evangelhos da palavra de Deus. 4 evangelhos. O lençol é a prova que Jesus está vivo. Mas o que me chama mais atenção é o que está sendo sustentado em cima do lençol. Porque não é aquilo que nos agrada, não é aquilo que achamos bom, mas ao contrário, o que está sustentado em cima do lençol é aquilo que nós desprezamos, é aquilo que nós temos preconceito. Porque nós, como igreja, irmãos, nós temos a terrível mania de jogar pedras, irmãos, em quem nós achamos que não merece a graça de Deus. Nós jogamos pedra e apedrejamos quem erra. Mas eu quero dizer para você que os mais humildes, desprezados, estão sustentados pela graça de Deus, estão debaixo e de cima do lençol de Jesus Cristo. Ei, não despreze ninguém, não atire pedra porque alguém errou. Sabe por quê? Porque eu e você somos também dependentes da graça de Deus, dependentes da graça de Deus. Mas olha que interessante, para nós encerrar, olha que interessante isso. Glória a Deus. Olha que interessante isso, irmãos. Então, vem um lençol em forma de vaso, amarrado nas 4 pontas, 4 evangelhos. O lençol, então, é o sinal visível da ressurreição de Jesus. Os animais que estão em cima são aqueles que nós desprezamos. É aqueles que nós classificamos como impuros, aqueles que nós queremos longe de nós. Mas olha que interessante isso. Aí o lençol vem e abaixa, e Deus fala para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro diz assim: não comerei nem matarei coisa impura. Aí Deus diz para ele assim: não tenha por impuro aquilo que eu purifiquei. E o lençol sobe. E ele continua orando. De repente o lençol pela segunda vez abaixa novamente. E Deus diz para ele: mata e come. E ele diz assim: eu não comerei coisa impura. Aí Deus fala pela segunda vez: não tenha por impuro aquilo que eu purifiquei. E sobe novamente. De repente Pedro está orando, desce pela terceira vez. E Deus diz assim para ele: mata e come. Pedro diz assim: não comerei coisa impura. E Deus mais uma vez, pela terceira vez, diz para ele: não tenha por impureza aquilo que eu purifiquei. Aí Pedro, abre a mente e vai entender o mistério de Deus, irmãos. Sabe qual é o mistério? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes? 3. E Pedro estava pescando no mar. E de repente ele pescando já abandonou tudo, abandonou o ministério, não queria saber mais nada de ser discípulo. De repente eles veem na praia um homem assentado. Ele está com uma fogueira. E ele está assando peixe. E naquela noite eles não pescaram nada. Aí quando eles vão chegando perto, eles veem que é Jesus ressurreto. Pedro se atira no mar. Mas quando ele menos espera, já está no lado de Jesus. E Jesus dá uma olhadinha para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta meus cordeirinhos.
Segunda vez, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor, então apacenta meus cordeirinhos. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe por que na terceira vez Pedro não resistiu, irmãos? E foi até na casa de Cornélio pregar o evangelho? Porque Deus o fez lembrar das 3 vezes que o negou. E Pedro entendeu que todos nós pecamos da mesma forma. Glória a Deus. Aqui não tem um mais santo que o outro, irmãos. Aqui todos nós somos completamente dependentes da graça divina. Guarda a tua pedra para tirarem alguém. Você também peca, você também erra. Todos nós estamos debaixo de uma graça e de uma misericórdia de Deus. Só que Pedro não se lembrou só das 3 vezes que ele negou. Ele também se lembrou das 3 promessas que Jesus fez para ele: apacenta meus cordeirinhos, apacenta meus cordeirinhos, apacenta meus cordeirinhos. Ou seja, nós estamos debaixo, todos nós, da mesma graça de Deus. A mesma graça que é para mim, é para aquele que comete um homicídio. A mesma graça que é para mim, é para quem comete um adultério. A mesma graça para mim, é para quem está jogado nas sarjetas. A mesma graça para mim, é para quem peca. Ah, pastor, mas aquele fulano pecou demais. Romanos capítulo 5, versículo 20: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus te trouxe aqui nesta noite para abrir a sua mente e dizer para você: o tratamento que Deus está fazendo é porque algo grande vai acontecer na sua vida. Receba aí em nome de Jesus. Lá na casa de Cornélio tinha até anjos ministrando, mas foi Pedro que foi lá. Por quê? Porque o que Deus tem na tua vida é intransferível. Nem os anjos de Deus vão fazer o que Deus projetou para você fazer. Então receba em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Se alguém quiser cantar um hino, pode cantar. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O tratamento de Deus vai te deixar mais maleável. O tratamento de Deus vai te deixar mais flexível. Porque no jeito que nós às vezes estamos, não cabe o projeto de tão grande que Ele é dentro de nós. Mas Ele nos trata, Ele molda a nossa vida, porque há algo glorioso que vai acontecer. Eu quero profetizar para você em nome de Jesus. Há algo maravilhoso que vai acontecer na sua vida. Pode cantar, aleluia. Há algo maravilhoso que vai acontecer na sua vida. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: nem aos anjos vai ser dado o privilégio que Deus vai dar para você. Há um nível de sonho, o nível de projeto. O nível de projeto de Deus na sua vida é muito grande, mas Deus está tratando a tua alma. Deus está tratando a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Diga: Senhor, a partir de hoje eu só quero ficar debaixo da sua graça. A partir de hoje eu quero ficar completamente na sua dependência. Aleluia. Se você quiser dar glória a Deus, pode dar glória a Deus. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, Deus pode te renovar. Enquanto você adora, Deus pode te fortalecer. Perseguido em meio à dor, permaneceu fiel. Meu coração também se sente assim. Aleluia. Um sonhador ferido só na multidão. Não abro mão da minha cruz, faço questão de ser fiel. E mesmo dentro da prisão eu
vou tocar. Aleluia, os céus vão se abrir na sua vida. Só quem crê, só quem crê. Só quem crê que os céus vão se abrir na sua vida. Primavera vai chegar, meu jardim florescerá. Eu não desisto dos meus sonhos, a seu tempo vai chegar. Serei fiel como José, e bendito então serei. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, espero. Eu quero convidar você para sair do seu lugar. Tempo. Você sabe que Deus falou contigo nesta A noite. minha Sai do seu lugar, vem aqui na vez frente. eu sei que Nós vamos orar por ti vai nesta noite. chegar. Aleluia. Por um Aleluia. José numa prisão, Aleluia. não duvidou o seu coração. Glória a Deus. Podem vir, irmãos, podem vir. Deus está abrindo os céus aqui nesta noite. Arabaxandarai, Deus está dando visão para você aqui nesta noite. Aleluia. A casa do curtidor é só um processo da sua vida, só é um tratamento. Deus já vai te colocar em lugares muito mais altos. Mesmo dentro da prisão eu vou tocar no céu. Lançarei novas sementes. Aleluia. Primavera vai chegar, meu jardim florescerá. Não desisto dos meus sonhos, a seu tempo vai chegar. Serei fiel como José, e bendito então serei. Se eu for cansado eu cairei. Pai Santo, seja como for, eu viverei pra te adorar. Tua palavra sempre ignorar de pé. Por ela permaneço fiel. Lançarei novas sementes, ao seu tempo brotará. aleluia. Primavera vai A presença de Deus está sendo instaurada neste lugar. A glória de Deus está descendo sobre este ambiente. Receba a renovação de Deus. Receba a glória de Deus. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. É Deus poderoso. Aleluia. Ao seu tempo brotará. Abadaçu, Primavera vai chegar, meu jardim florescerá. Eu não desisto dos meus sonhos. Aleluia. Ao seu tempo vai chegar. Serei fiel como José, e bendito então serei. Glória a Deus. Bendito então serei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está trabalhando em corações aqui nesta noite. Deus está trabalhando na sua mente. Deus não te chamou só para você herdar a graça de Deus. Alguém que precisa ouvir a tua pregação. Alguém que precisa ouvir o Evangelho através da tua vida. E eu quero profetizar a vida de pessoas aqui nesta noite. Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Deus vai colocar alguém no seu caminho para você falar da palavra. E aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai honrar o teu ministério. Deus vai honrar a sua vida. E Deus está te dando poder aqui nesta noite. Deus está te dando autoridade aqui nesta noite. Não despreze aquele que Deus escolheu. Não despreze a quem Deus já purificou, porque a graça de Deus é maior que o pecado. A graça de Deus, ela é a causa da nossa salvação. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Pai poderoso, em nome de Jesus, Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor, aonde estiver uma mão levantada, começa a tocar agora, Senhor.
Começa a tocar agora, Senhor, renovar, fortalecer. Pai amado, começa a batizar com Teu Espírito Santo. Há pessoas que há muito tempo já não falam línguas estranhas, Senhor, que sejam renovadas agora, que toda enfermidade já vai caindo por terra, que toda tristeza, que toda depressão já caia por terra, Senhor, e que Tua glória, Senhor, invada este ambiente, esta igreja, a vida dos Seus filhos. Pai poderoso, começa, Senhor, derramar azeite sobre a cabeça dos Seus filhos e das Suas filhas. Começa a derramar, Senhor, unção. Eu vejo língua de fogo descendo sobre cabeça de crente aqui nesta noite. Eu vejo unção de Deus sendo derramada. É tratamento de Deus na tua vida. É tratamento de Deus na tua vida. Você vai sair dessa muito melhor. Você vai sair dessa com experiência. Orabadacanto e bredel sobre de canto e manai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante a sua mão para cima e receba uma bênção da parte de Deus. Eu sei que tem crente que nos próximos dias vão vir testemunhar da bênção que Deus, através de hoje, já deu na tua mão. Esta semana será uma semana diferente. Esta semana não vai ter porta fechada mais na tua vida, não. Esta semana Deus está te tirando do tempo de tratamento, e Deus vai colocar você para fazer a obra dele. Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que você foi chamado. Receba em nome de Jesus uma unção de Deus sobre a tua vida. Receba a glória de Deus. Em nome de Jesus. Aí, irmãos, pode dar glória aí, pode dar glória, pode agradecer que Deus está aqui. Ele está na casa. Ele está na casa. Pai, no nome de Jesus, Senhor, cumpre, ó Senhor, com a tua promessa. Cumpre, Senhor, com a tua palavra na vida dos teus filhos, Senhor, e o teu nome será glorificado, Pai. Assim que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus.